certo com vocês? Depois de um tempão sem aparecer aqui, se você não entendeu nada que aconteceu, lá no Instagram tem um vídeo falando porque eu sumi. E também avisei nos stories. Muito obrigada, gente, então. Quero agradecer mais uma vez pelos 100 inscritos. Nós já passamos de 100 inscritos aqui no canal. Muito obrigada, estou muito feliz mesmo por vocês estarem aqui, acreditarem nesse canal. Então, muito obrigada, gente. Antes de a gente começar o vídeo, já deixa o teu like, te inscreve, envia esse vídeo para os teus amigos, que hoje o papo é muito bom. Como lidar com a insegurança? Então, esse tema insegurança foi algo que por anos eu vivi. Eu sofri e eu lutei contra a insegurança. Tá, mas você é bonita, seu nome é linda, e como assim você é insegura? Sim, por muito tempo eu ouvia as pessoas me dando elogios, falando coisas de mim, mas eu não acreditava. Porque algo estava errado e não era fisicamente em mim, mas na minha mente. Então, como que eu comecei a mudar essa história? Então, acho que muita gente não conhece, mas muitos anos eu lutei contra mim, contra o meu corpo. Muitas coisas aconteceram e eu vivi coisas que eu não precisava ter vivido simplesmente porque eu não acreditava em mim mesma, não acreditava em quem eu era, na minha capacidade. Isso é tão sério, tão grave, porque a insegurança, se a gente for pessoas inseguras, a gente vai viver muito menos do que a gente merece. Isso é pra tudo, relacionamentos, trabalho, amigos, então tudo muda ao seu redor quando você muda a forma com que você se vê, as coisas que você aceita. Então é tão bom quando a gente começa a entender quem nós somos, saber quem nós somos, como eu já disse em vídeos anteriores, e principalmente quando a gente começa a caminhar nisso como pessoas confiantes. A insegurança não é você não ser uma pessoa insegura, não é que às vezes você não tenha medo, não é que às vezes você não tenha momentos de insegurança, mas num contexto geral você luta contra esse sentimento e começa a entender o seu valor. E aí eu vou falar algumas coisas que mudaram dentro de mim nesse processo. Primeira coisa, um dos fatores que a gente faz a gente ser inseguro é a gente não saber quem a gente é. Então, quando a gente não sabe quem a gente é, não tem clareza da nossa identidade, a gente começa a ser inseguro, porque a gente quer aparecer com outras pessoas. E aí entra o segundo fator, que é a comparação. Então, eu não tenho certeza de quem eu sou, e daí eu acabo me comparando com os outros. Sempre vai ter alguém mais bonito e alguém não tão bonito. Então, as pessoas sempre vão ser diferentes de nós. E aí já entra o terceiro passo, os padrões. Por que se encaixar nos padrões? Então, quando a gente começa a quebrar esses padrões, a fugir da caixa, a gente começa a ver que, na verdade, a comparação com o outro não adianta em nada, porque cada pessoa é única e exclusiva. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de falar, de se vestir. E se a gente começa a se comparar com os outros, a gente vai perder o melhor de nós. Então, por exemplo, eu sempre fui assim, começava a rir, conversar com as pessoas, e muito assim, às vezes alegre, assim, do nada, ia sem alguma explicação. E algumas pessoas, numa época, começaram a implicar comigo, nossa, mas tu ri tanto, tu ri de qualquer coisa, mas eu sou assim. E na época eu comecei a pensar, nossa, as pessoas estão falando que eu rio demais, algo deve estar errado em mim, porque eu tô rindo demais. E na verdade eu percebi que não tinha nada de errado em mim, que eu sou assim. E que eu comecei a ficar então perto de pessoas que gostavam de mim desse jeito. E aí a terceira parte, mude então as suas companhias. Se a gente mudar a nossa companhia, muita coisa vai mudar dentro de nós, porque não adianta a gente querer ser de um jeito e andar com pessoas que não aceitam esse nosso jeito. A gente precisa, então, mudar as nossas amizades. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso andar com pessoas bem-sucedidas. Se eu quero ser uma pessoa segura, eu preciso andar com pessoas seguras. E não andar com pessoas que me colocam pra baixo, porque você pode perceber, existem pessoas que nos levantam a nossa autoestima, enquanto existem pessoas também que nos colocam lá pra baixo. Então, não adianta você andar com essas pessoas, então mude os seus relacionamentos. Tá, e se for a minha família, se for alguém que eu não posso parar de andar? Olha, eu acredito que tudo a gente tem como dar um basta. Se aquela pessoa, eu moro na mesma casa, eu não consigo ficar longe dessa pessoa, então senta e conversa. Cara, eu não gosto que você fale isso pra mim. Por favor, sabe, não me fala mais isso, não age comigo dessa forma, ou então aprende a ignorar, porque sempre vão existir pessoas que vão concordar com a gente e sempre vão existir pessoas que vão discordar de nós, independente do que seja. Então, um dos fatores também pra gente se tornar uma pessoa insegura é a gente começar a bloquear as vozes, né? Eu já tenho falado em alguns vídeos, a gente tem que bloquear o que os outros pensam a nosso respeito, porque bloquear os padrões, bloquear o que as pessoas pensam a nosso respeito, parar de se comparar, saber quem nós somos, mudar as nossas companhias. A gente precisa mudar o nosso mindset. Então, e é exatamente isso que mudou em mim, quando eu comecei a pensar, me ver diferente.
a maior mudança que eu tive não foi física, mas sim dentro da minha mente e da minha alma. Porque eu comecei a entender quem eu sou e comecei a mudar, sabe? Mudar minha visão sobre mim mesma. E comecei a perceber como as outras pessoas mudaram também. E algo assim é a questão da motivação. Por que nós fazemos algo? Nós fazemos algo porque nós queremos ou nós fazemos algo para sermos aceitos por outras pessoas? E quando a gente começa a refletir sobre isso, muitas coisas começam a mudar. Por exemplo, você faz academia por causa da sua saúde, porque você quer, porque você gosta, ou porque você quer ter um corpo bonito, porque outras pessoas dizem que você precisa ter. Então aí a gente começa a refletir aquilo que realmente faz sentido para nós. Eu vivi uma situação que tinha uma parte do meu corpo que eu não gostava. E eu comecei a refletir sobre isso, assim, por que eu não gostava, sabe? O que eu tava, era comparação? O que era, o porquê que eu não gostava, sabe? E eu comecei a refletir sobre isso e vivi uma situação que eu comecei a imaginar as coisas que poderiam acontecer, né? Se eu tivesse uma doença, enfim, que eu poderia perder. E eu comecei a pensar que o que estava errado em mim não era algo em mim, no meu corpo, e sim a minha mente, sabe? A minha visão sobre mim. E isso é tão incrível, porque todos nós queremos estar perto de pessoas seguras, pessoas que se aceitam, pessoas que sabem quem elas são. Então, isso é algo muito incrível, quando a gente começa a parar de procurar nos outros e a gente começa a olhar para nós e nós nos tornarmos a pessoa certa e nós nos tornarmos pessoas seguras, porque a gente vai atrair pessoas à nossa volta que vão gostar da gente. Então isso é tão incrível, porque quando tu começa dentro de ti, tu traz para fora e tu começa a emanar aquilo, né? A energia, tu começa a emanar a segurança. Então isso é muito incrível, porque tudo muda dentro de nós. Então não tenha medo, sabe? Eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu tenho aprendido na vida é a me reinventar, sabe? A recriar as coisas, a começar de novo, a tentar de novo, sabe? A começar, sabe? Não ter medo, tenha coragem, seja forte e corajoso. Porque a segurança, ela muda muito dentro de nós. Quando a gente corta a insegurança, corta o mal pela raiz. Então, a mesma coisa que eu repito nos outros vídeos. Quando vier um pensamento na sua cabeça, corte aquilo, sabe? Não, eu não sou desse jeito. Por que eu tô pensando nisso? Tô me comparando com outra pessoa. E eu sei que é muito fácil a gente falar. E na vida, assim, a gente acaba sendo diferente, né? Falar uma coisa e viver outra coisa. Mas eu acredito, assim, que o que mais mudou em mim foi quando eu comecei a mudar a forma que eu me vejo. E quando eu comecei a mudar isso, tudo mudou à minha volta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Que essas dicas possam te ajudar a ser uma pessoa mais segura. Que a gente possa lutar contra a insegurança. Que a gente possa calar as vozes dos outros, né? Calar também essa questão de padrões. Que a gente possa viver, ser a gente mesmo. Porque Deus nos fez perfeitos. E a gente nasceu pra honra e glória de Deus. Então que a gente possa viver assim pleno, sabe? Porque você é único, você é importante, você é especial. E você é uma pessoa incrível. Então, por favor, seja você mesmo. Porque o mundo precisa de você. Você é único e exclusivo. Você foi criado de forma única. Então, você é admirável. Então, muito obrigada, gente. Se cuidem e até a próxima. Fiquem com Deus.